Pode ser. É, pode se apresentar, por favor. Boa tarde, eu sou Thiago, sou professor formado pela UFSCar, fiz licenciatura em Educação Especial. É, e trabalho em todos os níveis aí da educação, né? A educação infantil foi a única que eu não tive muito contato, assim, né? Eu fiz só o estágio, mas Fundamental 1 e 2, dei aula durante o tempo que eu estou no estado e trabalho também no ensino superior, acompanho o aluno na graduação. Mais alguma coisa sobre a formação? Você é especializado em algum tipo de deficiência específica? No nosso trabalho, a gente comentou sobre deficiências mentais e físicas. Então, por exemplo, dificuldades na educação de uma pessoa, desde uma pessoa com síndrome de Down até uma pessoa cega, surdo-muda. Você tem alguma especialidade, algo do tipo? Então, a licenciatura que eu fiz, ela me habilita para trabalhar com todas as deficiências, né? E tem algumas que a gente trabalha mais, por exemplo, no estado, a maioria dos meus alunos até hoje tinham autismo, né? O meu TCC eu já fiz em deficiência visual, então eu permeio ali por todas elas, não tem uma especialização específica, não tem uma deficiência específica que eu trabalho. É, Na verdade, eu tô apto a trabalhar com todas, só não sei Libras. Vou fazer a primeira pergunta aqui, então. É, Você já trabalhou em instituições de ensino especializadas e regulares? Gostaria de saber, com base na sua experiência, quais são as diferenças principais que você pode identificar entre as duas instituições, os dois tipos de instituição, né? E, de acordo com a sua percepção, quais são os pontos que deveriam ser acrescentados para uma educação especial de qualidade, mais efetiva? Vamos lá, por partes. As instituições que vocês é, dizem aí, no caso, a PAI, a CORD, essas instituições, né? Tá. Então, assim, eu passei um tempo nas instituições, mas conhecendo o trabalho, não trabalhei, tanto porque a PAI aqui de São Carlos não contrata homens, não sei por quê. Já mandei vários currículos, mas a resposta que eu tive algumas vezes foi essa. Tem uma grande diferença para mim, assim, não é todo mundo que fala abertamente disso, mas ao meu ver, enquanto profissional, as instituições elas estão mais aptas a trabalhar e fornecer o suporte clínico, porque mesmo na educação especial tem os alunos que eles têm uma necessidade clínica que o Estado, a prefeitura já não está preparado para oferecer dentro de uma escola. Então, o tempo que eu passei ali dentro, eu percebi que eles são muito fortes nesse quesito, né, nesse tipo de suporte mais voltado para a área da saúde mesmo. Tem a parte pedagógica, sim, só que não da forma que é nas outras, nas escolas, né? Digamos assim. Então, eu acho que os dois lados têm os seus pontos fortes, né? No caso das instituições, eles têm essa parte da saúde, que é bem forte, não tem um lugar melhor para isso. Por outro lado, eu, enquanto profissional, enquanto professor, percebo que deixa um pouco a desejar na parte pedagógica, né? Vamos lá, o que eu acrescentaria? Eu acrescentaria o pedagógico na instituição e a saúde nas escolas, né? Acho que é assim, quando a gente vai discutir sobre inclusão, a gente pega em alguns pontos delicados, que tem as pessoas que são a favor da inclusão total, inclusão parcial, e às vezes tem gente que acha que todos os alunos com deficiência devem estar na escola. Eu acho. Mas isso vai fazer bem para eles? Se a escola não está preparada para receber um aluno que tem uma necessidade física, uma necessidade médica, como que eu vou pôr essa criança dentro da escola se ela não vai ter esse apoio, sabe? Uma criança que não consegue fazer suas necessidades sozinha, assim, tipo, que precisa de um cuidador.
Se a escola não tem um cuidador, eu vou mandar a criança lá, ela vai sofrer. Então, eu acho que para a gente olhar para a inclusão no âmbito geral, tem muita coisa que precisa melhorar e não vai partir da gente. Isso daí vem lá de cima. Uma estrutura na rede educacional a nível nacional mesmo, assim. Então, são pontos que a gente tem que levar em conta quando a gente vai falar da inclusão. Então, como você tinha comentado antes, então, da parte clínica, sobre as instituições especializadas, eu acho que seria interessante, como profissional formado na área, você considera que as escolas especializadas para casos mais severos, como, por exemplo, deficiências mentais severas, elas sejam medidas que realmente visam um auxílio para essas crianças, para esses alunos, ou se trata somente de uma segregação desses, por se tratarem de obstáculos, né, entre aspas, para a educação de crianças do ensino regular? Você pode repetir? Eu fiquei... As crianças que possuem alguma deficiência mental mais severa, assim, que precisam de um cuidado mais especial, você acha que as instituições especializadas, por exemplo, a APAE, elas sejam mais adequadas para o cuidado dessas crianças, ou você defende mesmo que elas sejam, lá, elas só estão sendo segregadas do resto da educação regular? Ah, sim. Tá. Então, vamos lá. As deficiências, elas têm elas se manifestam de formas diferentes de indivíduo para indivíduo. Então, às vezes, tem uma criança que tem uma deficiência intelectual um pouco mais acentuada. Se ela necessita de um cuidado clínico, se ela... questões comportamentais, se aquela criança ela nunca passou por terapia comportamental, se a família não soube como trabalhar, pode ser que essa criança desenvolva uma agressividade por não conseguir se expressar. E uma criança agressiva no meio de uma sala de aula com 35 alunos é diferente, eles não estão acostumados. Então, o que acontece? Geralmente, as crianças que têm a questão da deficiência um pouco mais acentuada, alguma coisa da parte da agressividade, geralmente elas são mandadas assim para a instituição. Eu trabalho na educação, mas eu não fecho as minhas portas olhando para isso com unhas e dentes, como outros profissionais fazem. Eu critico mesmo. Inclusive, tem escolas que mandam os pais levarem a criança para a instituição, porque ali no lugar delas a gente escuta isso direto. E é uma coisa que eu acho extremamente absurda. Volto a dizer, se a criança tem uma necessidade clínica, que precisa ter esse acompanhamento durante o processo dela, da alfabetização, o processo pedagógico, e a escola não tem condições de oferecer isso, é uma coisa. Se a criança tem plena condição de estar dentro da escola e só as características físicas, as características aparentes dela, por ser uma criança diferente, e estão impedindo ela de estar dentro da escola, aí sim, nesse caso, acontece segregação. E eu posso dizer que tem muita criança dentro da instituição que tem pleno potencial, só que eles não aprendem porque dentro da instituição nem sempre o objetivo é esse, não é o pedagógico. Quando eu fiz o meu estágio numa instituição, eu cheguei a discutir com a minha professora, que eu acompanhava na sala, era uma turma de deficientes intelectuais adolescentes, eles tinham acima de 13 anos, eu não lembro qual que era a idade do mais velho, mas não chegava nos 20. E as atividades que eles faziam era de colagem, enfim, desenvolvendo mais habilidades manuais, e eu propus atividade de reconhecimento de letras, leitura e escrita, porque muitos deles não sabiam escrever o nome. E eu, no tempo que eu estava ali fazendo o meu estágio, eu percebi que eles, não só eles, enquanto professor de educação especial, acredito que qualquer indivíduo tem a capacidade de aprender. O ponto é como que a gente vai ensinar. Eu não vou ensinar para uma pessoa que tem dificuldade na leitura, como eu vou ensinar, por exemplo, para o Gabriel que tem facilidade em ler, sabe? É diferente. Eu preciso primeiro saber quais as necessidades daquele aluno e, principalmente, quais as potencialidades. Que aí o pessoal olha para a dificuldade e vai ficar focando na dificuldade, 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 dificuldade,
você nunca vai chegar no resultado se olhar só para dificuldade. Você tem que olhar o que ele consegue, que a partir dali você consegue puxar ele pro aprendizado ali que você planejou. Então eu acredito que acontece sim, não em todos os casos, mas geralmente não é só na rede pública, não. Inclusive, já ouvimos e vi histórias aí em escola particular que os pais levam e a escola não aceita, o que é, né, tipo, por lei a criança tem direito, se o pai quer fazer a matrícula dele ali, a escola tem que aceitar, mas não aceitam. Então acontece muito isso, muito. Acontece sim. É, ah, dentro da sua concepção, durante a atuação do meio da educação especial, você tem alguma vivência em particular que você considera marcante ou agregador na sua formação? Seja ela, tipo, positiva ou negativa? E acho que todo dia, tipo, desde que eu comecei a dar aula, eu trabalhar aí com a educação especial, acho que todo dia é uma surpresa, todo dia é um. Acho que eu aprendi muito mais quando eu fui para a prática do que na graduação. Eu costumo dizer que na graduação a gente se enche de texto, de teoria, e na hora que a gente chega na prática, a gente vê que é completamente diferente, né? Então, principalmente na educação especial, a gente tem que ir preparado para tudo ou é, esperando tudo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Porque é muita coisa que acontece num universo muito pequenininho. Então, por exemplo, o Estado hoje oferece 3 modalidades da educação especial, que é a sala de recursos, o aluno estuda no período normal na sala dele, no contraturno ele vai para a sala de recursos 2 horas por semana ou 2 aulas e faz o atendimento com o profissional da educação especial. Tem a itinerância, que é o que eu faço, que eu acompanho o aluno 4 aulas na sala de aula, e ele fica comigo 6 horas no contraturno, dividido aí entre os dias da semana. Então, eu fico 10 horas com esse aluno, e só eu e ele 6 horas no contraturno. E tem o professor auxiliar, que é o professor que acompanha o aluno do início ao fim da aula, de segunda a sexta-feira. Então, são situações diferentes e, por exemplo, o que acontece dentro da sala de aula, junto com o professor e os outros alunos, é diferente do que vai acontecer só eu e o aluno ali, ou só 2 horas por semana. Então, isso vai diversificar muito. E essas crianças, geralmente, por conta da diferença que a sociedade vê nelas, né? Elas são carregadas de outras coisas. Então, às vezes, meu aluno que estuda de manhã veio à tarde para ter aula comigo, e de manhã ele brigou com um colega, ou o colega xingou ele de alguma coisa, aconteceu alguma coisa, ele vai chegar carregado na aula. Então, a gente tem que levar em consideração tudo que pode acontecer. No caso do autismo, eles têm bastante dificuldade em expressar os sentimentos. É uma coisa muito. Não é normal como é pra gente. Então, às vezes, eles ficam com o sentimento confuso, eles não sabem o que estão sentindo, e é difícil da gente identificar. Então, a gente tem que estar preparado para isso, porque eu não vou poder. O meu aluno chega lá na aula comigo, ele está estressado, aconteceu alguma coisa, eu não vou poder simplesmente pegar e mandar ele embora, porque eu não sei o que está acontecendo ali. Então, tem que estar preparado para isso. E essa experiência, tipo, eu acho que a cada dia foi me formando aí como profissional. Não vou dizer que hoje eu sei lidar com qualquer situação que aparecer, porque acho que isso é impossível, né? Tipo, eu posso viver 2.000 anos que eu nunca vou ter passado por todas as situações aí que podem acontecer. Mas já tenho é, um olhar um pouco mais claro para perceber que tem alguma coisa errada ali. E a gente vai conhecendo aí as pessoas que a gente trabalha e você vai identificando o caminho que você segue ali com o seu aluno para deixar ele mais calmo, independente do que aconteceu. E isso pode vir até uma abertura. A gente acontece das crianças se abrirem muito com a gente, por ser um profissional que eles começam a confiar, o professor tá ali, ele começa a confiar e já vai falar que tem agressão em casa, esse tipo de coisa. Então é muita coisa que acontece que para quem olha para dentro da escola sem estar ali vivendo dia a dia com as crianças, é completamente surreal as coisas que acontecem ali dentro.
Se a gente começar a falar, nossa, é muita coisa. Então, tudo, acho que todos os dias se caracterizam nisso aí que vocês perguntaram. Que interessante, né? Saber também desse lado, assim, tipo, essa relação bem próxima, né, que você desenvolve com os alunos. Muitas vezes, tipo, no ensino regular, o professor, às vezes, ele fica até meio isolado, assim, quanto à turma, com receio de criar laços. Acho bem interessante essa parte, que eu acho fundamental, assim, né, para a educação como um todo, acho que deveria ter, que isso gera uma educação também mais construtiva, uma educação que tem um potencial maior a oferecer para os alunos. Sim. Acho bem Vou fazer bacana. um parênteses aqui. Na verdade, eu vou falar bastante. Que eu falando aqui com vocês sobre essa questão, eu lembrei da anterior e tem uma coisa que se liga aí. O que acontece? Eu, Thiago, professor, eu costumo manter uma relação muito próxima com a gestão da escola, com o meu aluno e com a família do aluno. Então, é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de trazer os pais para dentro da escola, principalmente os pais das crianças com deficiência, porque eles estão acostumados a ouvir a vida inteira que o menino não faz, que é isso, e Deus trabalha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eles ficam meio com o pé atrás, sabe? Então deu o que fazer para eu conseguir aproximar os pais dos meus alunos ali, porque eles só estavam acostumados a ouvir burdoada. Quando você vai falar uma coisa boa, eles não estão esperando. Então eu precisei aproximar eles para poder conversar tal. E essa relação me fez perceber que muito do que acontece naquela parte da segregação é porque os pais não têm conhecimento também. Porque o problema ali é em questão sociedade, né? Não é só a criança e instituição ou criança e escola. A família não tem instrução nenhuma. Por exemplo, a mãe engravidou, teve o bebê, descobriu que a criança tem uma deficiência. Não é todo mundo que sabe onde buscar o apoio, não é todo mundo que sabe onde buscar o que eu vou fazer agora. Meu filho tem deficiência intelectual. Ai, meu filho nasceu com autismo. Ai, meu filho tem uma deficiência física. O que eu vou fazer? A família se desespera e por não ter uma orientação é, fácil, né? Tipo, sei lá, um lugar, tipo, para a pessoa ir buscar ajuda, se orientar, ou até mesmo no hospital, ou onde acontece o diagnóstico, não sei, alguém indicar uma rede de apoio para essa família. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar vendo isso. Porque enquanto os pais não souberem dos direitos dos filhos, isso vai continuar acontecendo. E as crianças, por elas mesmas, elas não vão saber se defender ainda sozinhas e buscar os direitos delas. Então, é muita coisa que envolve essa questão aí da segregação e essa falta de informação da família, eu acredito que seja a principal. Que teve mãe de aluno meu já, no comecinho, que veio falar, a professora falou que o lugar dele é na PAI. Meu, eu comprei uma puta, desculpa o palavrão, eu comprei uma baita de uma briga na escola com essa professora que falou que o lugar do menino era na PAI, sabe? E foi uma briga feia mesmo, de eu abrir denúncia contra ela na diretoria de ensino, porque, meu, ela nem era professora do menino ali, sabe? Ela não sabe o que estava acontecendo, não sabe o que essa família escuta. A mãe veio me perguntar, eu falei, não, o menino tá aprendendo aqui, sabe? Eu consegui alfabetizar ele em 2 meses, quando ele estava no terceiro ano quando eu peguei ele. Ele não sabia escrever o nome, eu consegui alfabetizar ele muito rápido, assim. Aí eu mostrei pra ela, falei, você acha que ele não tem capacidade de aprender? Fui mostrando pra mãe dele tudo que ele fez. Falei, então, os direitos dele são esses, esses, esses. Não deixa que falem o contrário. E comprei essa briga, porque, meu, é uma postura que principalmente o profissional da educação não pode ter, sabe? É um ambiente escolar, as pessoas estão ali para. Não é só uma questão de ensinar o abecedário pro filho, sabe? Se eu deixo meu filho num ambiente por 5 horas por dia, no mínimo eu tenho que sentir segurança naquilo, sabe? Nos profissionais que estão ali dentro e tudo que acontece. Então é uma postura assim, é inadmissível. E eu, voltando a falar dessa questão, então isso me mudou muito também, me fez refletir sobre várias coisas, esse contato com a família. Então eu procurei aproximar, busquei até fazer reuniões ali entre os pais, para eles se conhecerem também, apresentavam uma família para outra família, porque é diferente eu chegar e falar, eu não tenho um filho com deficiência, do que
duas pessoas, duas mães que têm filhos com deficiência conversarem entre elas. É uma troca de experiência ali que eu não poderia proporcionar. Então, eu fui fazendo isso e funcionou. Funcionou muito bem. Então, isso já me fez mudar um pouco mais na minha dinâmica como professor. Eu já incluí isso num afazer meu, que tipo, não é minha função, mas ajuda na minha função. Então, por que não fazer? Só porque não é do cargo do professor falar com a família. Meu, lógico que é, sabe? Tipo, tá ajudando ali, então. É muito interessante isso, e entra também numa outra pergunta que eu até ia fazer mais tarde, mas acho que também você já respondeu, acho que o que era melhor de responder, mas justamente da questão do PNE de 2020, né, que abre brecha para muitas escolas particulares, esse tipo de coisa, recusarem a matrícula de um aluno e aí desde questão de realmente não conseguir até questões de preconceito que a gente sabe que tem aí no meio, né? E, e aí esse PNE ainda gerou muita polêmica, né? Porque bateu de frente com algumas leis, alguns decretos, esse tipo de coisa, mas é muito interessante ver o quanto que um professor pode realmente ajudar um aluno, e ainda mais ouvindo isso de um professor, né? Não lendo num texto, numa notícia que é tão. E é muito interessante ver o quanto que esse professor pode ajudar o aluno e até mesmo o quanto que o professor pode acabar dando algum problema para o aluno, como foi o caso que você comentou aí da moça, né, que falou da pai. Bom, acho que o Lupetinho ainda tem a mesma pergunta. Não, mas era justamente isso, assim, dessa PNE também no próprio site, né, do Ministério da Educação, de colocar em cima dos pais, né, a responsabilidade de matricular os seus filhos e ter total, tipo, essa escolha de, pode matricular numa escola especializada, assim, e eu vi casos, assim, tipo, relatos da mulher falando que, tipo, embora você fale para o pai que é responsabilidade dele, mas e o acesso, né, também a essa educação, porque, né, não é todo mundo que, tipo, vai ter uma escola a cada esquina para você poder matricular o filho. Tinha mulher que, contando, que ela tinha que levar o filho, tipo, pegar 3 ônibus para ficar horas dentro de um ônibus. Imagina uma criança, assim, com necessidades especiais, horas, assim, num ônibus, o estresse que isso pode gerar, assim, tem muitos problemas, né, que essa PNE acaba implicando na prática, Sim. bem complicado. E aí entra a questão do acesso e permanência. Não adianta eu colocar a criança lá dentro só e a instituição, a escola, o espaço não ter uma política para acolher aquele aluno de forma efetiva. Não adianta eu falar, minha escola pratica inclusão e joga a criança lá dentro e deixa no fundo da sala, tipo, meu, isso aí não é inclusão, sabe? Tem que ter a parte da permanência também, garantir. Inclusive aconteceu isso, posso dar um exemplo? Eu trabalho como agente de inclusão na FATEC, acompanho um aluno do curso de RH, e o ano passado a gente teve um problema, que no início da pandemia eles cancelaram todos os contratos de agente de inclusão, e foi aula para o remoto, e meu aluno, ele tem a síndrome de Asperger, e ele não se adaptou com a aula remota, e eles não chamaram os profissional da educação especial, tal, então ele não sabia o que fazer, para onde foi. Isso gerou uma ansiedade nele, gerou um estresse e ele abandonou o curso. Então, quer dizer, a instituição não manteve uma ação de permanência. Tipo, ele entrou na instituição, e aí? E agora? Precisa ter as ações de permanência. Aí briguei, fiz um fuzuê lá também. Esse ano ele voltou, e antes de começar a aula, eles entraram em contato comigo, ó, tá voltando e tal, vamos sentar e vamos conversar sobre o que a gente pode fazer, como pode ficar mais fácil. Aí deu certo, ele não faltou em nenhuma aula e tá funcionando. Por quê? Porque ele se sentiu seguro. Então, às vezes a gente pensa assim, é muito difícil praticar inclusão. Meu, não é difícil, sabe? A gente só tem que olhar o que precisa ser feito e fazer. Não é nada absurdo, não vou precisar construir um prédio de 50 andares para praticar inclusão dentro de uma escola, não, gente. É só com um professor ali que sabe identificar a necessidade do aluno e tudo certo. Não é mais trabalho para o professor, não é mais trabalho para a direção, não é mais trabalho para a coordenação, não é mais trabalho para ninguém. É só contratar o profissional adequado para fazer o serviço dele. É simples. Quanto a essa parte, então, né, de
profissional adequado, né? Eu queria tipo, saber um pouco da sua opinião sobre a complementação pedagógica, né? Que é como se fosse uma especialização do profissional, né, educador em outra área, por exemplo, né? Aí eu não sei, quanto à educação especial em si, você acha que essa complementação ela é capaz de oferecer a algum professor sem a formação completa, né? Como você que é licenciado em educação especial, você acha que essa complementação ela consegue englobar tudo que um profissional necessita, ou você acha que isso daí acaba, além disso, descapacitando, né, o profissional que fez toda a graduação inteira em educação especial? Tá, vamos lá. Tem umas questões aí também meio delicadas de discutir. Eu fiz uma graduação em período integral de 4 anos e saí de lá não me sentindo preparado para atuar como professor de educação especial. Então, se você me perguntar, Tiago, uma especialização de 180, 240, 360 horas, você acha que o profissional sai preparado? Não, não sai. Eu, com 4 anos de um curso integral, não saí. Só que isso vai do profissional que está fazendo. Que aconteceu? Eu saí dali do meu curso e eu fui buscar entender esse universo todo e me diluir nele todo, nele por completo. Então, não peguei o meu diploma e falei, ó, eu sou apto, vou dar aula aí. E chego lá e não sei o que fazer, não faço nada. Não, fui buscar como fazer e da melhor forma possível. Então, eu acredito, assim, o professor já formado em alguma licenciatura, ele sabe como que é a pegada de dar aula e tudo mais. Se ele busca uma especialização nessa área, primeiro ele tem que ter a consciência do que ele está fazendo, porque não é fácil. Às vezes, uma coisa que eu passei muito quando eu entrei na escola, hoje eu já não ligo mais, é que outros professores às vezes me viam lá com um aluno só e falam, ah, eu vou fazer educação especial para ter um aluno só, olha lá meus 30, quer trocar? Meu, é fora da realidade, sabe? Então eu acho que vai muito do profissional que você se tornou e do profissional que você quer ser com essa especialização. A pessoa preparada, a pessoa não sai. Mas se a pessoa buscar, aí é outra coisa. A primeira pergunta que eu quero fazer é, na sua visão de quem está no meio hoje, qual é a situação do Brasil em relação aos cuidados, as preocupações, as necessidades da educação especial? Ela está em um bom estado? Se ela não está em um bom estado, o que faltaria na visão macro mesmo? O que faltaria para para a educação chegar num estado bom? Não estou falando de uma situação perfeita, mas num estado bom. Vamos lá. Está muito longe de estar no estado bom, a educação no geral, mas a educação especial ainda assim, tipo, absurdamente longe de estar num estado bom. Que precisa? Atenção para essa área. Eu acho que, como acontece com todas as minorias aí no país, a parte da educação especial, ela também é deixada de lado, sim. A gente vê um pronunciamento ou outro, uma coisa falando outra lá, mas na maior parte do tempo a gente percebe que aquilo é um teatro porque efetivamente não acontece nada para realmente, de fato, fortalecer o trabalho na educação especial na educação. Em âmbito estadual, tá ruim, mas já melhorou muita coisa. Então, às vezes as pessoas falam, o Estado não faz nada, a educação especial é isso, é aquilo, é aquilo. Não, calma. Toda mudança tem um processo. Tá lento? Tá lento, mas já tá mudando alguma coisa. Antes, a gente não num passado muito distante. Quando eu fiz estágio, eu ia para dentro da escola e não tinha um professor de educação especial para eu me espelhar, para eu acompanhar, para eu ver o trabalho dele. Não tinha. E isso faz pouquíssimo tempo. Então já mudou muito. Tem escolas hoje do estado que chegam a ter 4, 5 professores de educação especial para atender todos os alunos. Então já é uma baita mudança. Antes a gente não tinha, agora a gente tem. É pouco? Ainda é pouco. Não tem estrutura ideal? Não tem estrutura ideal. Mas é aquela coisa. Já é alguma coisa e a partir daí a gente pode lutar para conquistar mais. E mais, e mais, e mais. Né?
Eu dizendo assim, o ideal seria, tipo, se eu começar aqui a falar, é utópico, né? Nesse momento atual, o que eu falar vai parecer absurdo. A gente precisa de uma rede de apoio dentro da escola, a gente precisa de um grupo de profissionais preparados para atender essas crianças, a gente precisa de psicólogo dentro da escola, gente, não só para educação especial. Tipo, não sei quando que tiraram isso da escola, porque é extremamente essencial. Acho que vocês não pegaram essa época, mas na minha época tinha. Tinha dentista dentro da escola, tinha psicólogo dentro da escola. E, tipo, isso na rede pública, tinha. Hoje não tem mais. Hoje isso é mal. Enfim, falta muita coisa. Falta um olhar mais sensível para essa área, né? Mas estamos caminhando. Não podemos dizer que tá de todo ruim, porque, sabe, passinho de formiga, tá acontecendo. Devagar, mas tá acontecendo. A gente só não pode deixar de lutar. Aqui, fazendo uma pergunta. De acordo com eu retirei essa pesquisa do site vagas.com. Foi notado que de 4 em 10 pessoas, sempre, com deficiência, né? Pessoas com deficiência, elas sofrem algum tipo de discriminação no trabalho. 57%, lendo aqui, né? 57% das pessoas que foram conversadas, né? Foram vítimas de bullying, 12% afirmaram enfrentar dificuldades para serem promovidas e 9% disseram que se sentiram isoladas, rejeitadas pela equipe. Algo semelhante provavelmente deve ser visto nas escolas, considerando que é um contato das pessoas com deficiência e das pessoas sem. Qual seria a melhor forma de lidar com isso? Tanto com a ideia da relação um pouco por atritos, por assim dizer, criado por esse preconceito, até como lidar com a criança, com a criança sabendo que talvez quando ela entrar para o mercado de trabalho, esse tipo de coisa, que já não é um dos ambientes mais fáceis de se lidar, como não deixar a criança desesperançosa quanto ao futuro dela? Vamos lá. Você falando dessa pesquisa aí que você fez, eu tive um relato, meu aluno aí do curso que eu disse para vocês, da FATEC, ele passou por uma situação muito constrangedora mês passado. Ele foi selecionado para uma vaga, PCD, só que ele tem umas especificidades, né, de acordo aí com a condição dele. E as empresas geralmente elas querem as vagas para pessoa com deficiência, para pessoas não para pessoas com deficiência. Elas querem para mostrar, ó, tem um deficiente aqui e tá ok. Então, elas não querem ter aquela questão da permanência que eu falei da escola, se aplica também aí ao mercado de trabalho. A condição dele, ele tem problema com estímulo auditivo, enfim, isso causa um estresse nele. Ele só pediu um local mais tranquilo para fazer o trabalho dele. Mandaram ele embora. Então a vaga era para uma pessoa com deficiência ou eles queriam um padrão, tipo, sei lá. E acontece muito isso, muito, muito, muito. Na escola, é o que a gente mais vê. Aí eu costumo dizer, tem colegas de profissão que dizem que não. Isso é uma questão muito, muito estrutural em âmbito social histórico. Criança, desde sempre, o que ela vê, ela vai reproduzir, e é assim que acontece grande parte do nosso desenvolvimento, na nossa fase infantil. Então, se eu vejo alguma coisa ali, eu vou reproduzir aqui, e para mim aquilo que eu vi, tipo, enquanto não me disserem o contrário, eu vou acreditar que aquilo é correto. E a criança, por ela ser muito sincera, a criança ela é, digamos que a criança é um ser ainda de luz, que ela não está carregada das maldades aí do mundo. Então ela é muito sincera e tudo que acontece na criança, ela vê muita verdade naquilo. E uma ofensa de uma criança acaba sendo muito cruel.
muito cruel. Mas não porque a criança é cruel, porque ela sabe que ela é cruel e eu fiz porque eu sou uma criança malvada. Não, não é assim. Só que o que foi ensinado para ela é aquilo. E não ensinado do pai chegar e falar assim, ó, aquele lá é deficiente, você pode rir da cara dele. Aquele outro é isso, você pode... Não, não é ensinar dessa forma. Né? São referências que ela vai pegando. Se ninguém perceber que ela pegou uma referência errada, sentar com ela e explicar que aquilo é errado, ela vai continuar reproduzindo isso até quando chegar o momento dela entender por ela mesma que aquilo é errado ou de alguém falar para ela. Enquanto isso não acontece, ela vai continuar reproduzindo preconceito, ela vai continuar reproduzindo bullying, ela vai N coisas. Como que eu costumo trabalhar isso? Primeiro nesse âmbito aí, da sala de aula. Na itinerância, como eu disse para vocês, eu ficava acompanhando meu aluno dentro da sala 4 horas. Eu, professor da sala regular, e a turma toda. No início, eu percebia que eles deixavam o meu aluno de lado, aí eu fui tentando perceber o que acontecia. E eles têm a turma que eles entram, sei lá, no primeiro ano do Fundamental 1 e vão até o quinto, com a mesma turma, se não muda de escola, nem de período. Então aquilo vinha acontecendo há um tempo já. Só que ninguém nunca tinha feito um trabalho de aproximação, ninguém nunca tinha feito um trabalho de conscientização, ninguém nunca tinha explicado para essas crianças o que acontece. As crianças sabiam, o fulano é diferente. Ok. O fulano fica babando na sala. Tipo, fica babando. Mas ninguém parou para explicar o porquê, quais as condições, o que levavam aquilo a acontecer. E você não pode chegar de uma hora para outra e achar que um choque na criança vai fazer ela mudar completamente toda a estrutura de referencial que ela criou até aquele momento da vida dela, porque não vai. Não adianta eu chegar berrando com a criança, não pode fazer isso. Não. Calma, vamos lá. Da mesma forma que ela demorou um tempo para aprender isso, ela vai demorar um tempo para desconstruir isso. Então eu procurei me aproximar da sala toda. Um dia eu estava ali com o meu aluno fazendo atividade junto com ele. Eu chamava um, vamos fazer aqui junto. Chamava outro, vamos fazer aqui junto. E nisso eu comecei a ver que as outras crianças tinham dificuldade e comecei a ajudar nas dificuldades que eles tinham. Aí tinha uma coisa que meu aluno tinha mais facilidade para fazer. Aí eu falava, vai, ajuda aí. Aí meu aluno ajudava, aí eles viam, opa, pera lá. Não era bem assim. E nisso eu estava trabalhando o quê? A autoestima do meu aluno e a visão que os outros tinham sobre a deficiência dele. Então eu consegui desenvolver um trabalho, acompanhei essa turma por 2 anos, consegui desenvolver um trabalho bacana. Dei uma aula para ele sobre bullying, que aconteceu um negócio muito chato na turma com outro aluno, e eu aproveitei para puxar o gancho e falar de tudo. Sentei com as crianças na sala lá do projetor, dei uma aula sobre o bullying, expliquei as consequências. Era 5º ano já, eu mostrei para eles os índices de suicídio por conta de bullying, mostrei um monte de pesquisa e preparei um texto para eles lerem. Aí eu perguntei para eles, eu falei, alguém aqui já passou por algo parecido? Não teve um que não levantou a mão. Alguém em outro momento tinha parado para perguntar isso para eles? Não. Então eles passavam por aquilo e achavam que era normal também. Fora o que eles criaram. E entende que é muito mais complicado do que o que a gente analisa superficialmente. Aí eu deixei aberto para eles. Eu falei, se vocês quiserem vir conversar comigo, pode me chamar para conversar. A gente troca uma ideia e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu fiquei 2 semanas parecendo entrevista de emprego. As crianças pediam, professora, posso falar com o professor Tiago? Pode. Aí eu estava lá na minha aula com o meu aluno, passando alguma atividade, chegava uma criança. Pode conversar comigo? Eu falei, posso. E nisso eu fui conversando com as crianças. Chegou no fim do ano, a relação deles estava, assim, sensacional. Maravilhosa, sabe? Foi um trabalho demorado? Foi um trabalho demorado, mas teve que partir de algum lugar, em algum momento. Não tive, sei lá, talvez eu tive sorte no meio do caminho de conseguir essas brechas de ter dificuldade numa coisa que meu aluno tem uma facilidade e tudo mais, mas eu tive a sensibilidade para perceber isso e usar isso a favor do todo ali, sabe? Eu acho que pensar no coletivo é o segredo. Pensar no coletivo.
Até pra gente que também é da turma de licenciatura de biologia, né? Mas muita gente às vezes pode acabar trabalhando com educação infantil, de ciência, na parte de ciências, esse tipo de coisa. E mesmo no ensino médio da vida, acho que é muito importante esse tipo de ideia. Acontece muito. Eu dava aula no Fundamental 1, 2 e esse menino também, olha. Eu tô para dizer para vocês que o Fundamental 2 é mais difícil que o 1. Você tem que ter o tato ali, a sensibilidade para. E outra coisa, não adianta você tentar falar alguma coisa se você não conquista a confiança dele. Então, é uma relação de troca, na verdade. Enfim. E às vezes isso pode acabar salvando uma turma nossa, esse tipo de, de tentar colocar na cabeça da criança, do adolescente e tal. Apesar de que quanto mais velho fica, provavelmente mais difícil seja desconstruir, né? Sempre é muito falado da dificuldade da educação de pessoas com algumas deficiências mentais, né? Então, vai falar do autismo, do TDAH, da síndrome de Down, de vários outros que a gente podia passar o dia listando aqui. Mas algumas outras não são tão faladas. Cegos, surdos e mudos, por exemplo. Então, como você sente que é a situação dessas deficiências que poderiam ser consideradas deficiências mais invisíveis, no sentido de olhar para a pessoa e falar assim: ah, não parece que ela tem uma deficiência, não ser aparente que ela tem uma deficiência até ter uma relação mais próxima e acabar notando. E ainda mais, por exemplo, um dado aqui que a gente pegou, no, em São Paulo, a gente tem 19 intérpretes de Libras cadastrados para educação pública. Essa responsabilidade, ela é exclusiva do Estado ou pode-se gerar uma, entre muitas aspas, uma culpa pelos professores por não irem atrás de tentar se especializar nessas áreas, na área de educação especial também? Vamos lá. Começando pela responsabilidade. Sim, a responsabilidade é do Estado, não dos professores. O professor, ele tem, por exemplo, eu fiz letras, estou dando minha aula lá de português, eu tenho que estar preparado para receber um aluno com deficiência, mas a minha formação é uma. Óbvio, seria um baita de um diferencial eu saber a Libras. Mas se eu não sei, mesmo se eu soubesse, é obrigação do Estado contratar um profissional para aquele aluno. Não é responsabilidade dos professores de forma alguma. O professor pode buscar aprender, é o que eu disse. As coisas que eu vou catando para mim, para evoluir enquanto profissional. O professor pode buscar essa formação, sim, para complementar a formação dele e até para desenvolver uma relação melhor com os alunos. Mas se o professor não busca, ok, o Estado tem que oferecer. É obrigação do Estado, sim. Você falou uma coisa aí que eu achei interessante, assim, você quis dizer em relação às deficiências intelectuais e o autismo, versus as deficiências sensoriais, que é a surdez e a cegueira. Na verdade, eu vi ao contrário sempre, porque tem aluno meu que os outros olham, nossa, essa frase me dá tem um negócio. Olha, parece que não tem nada, parece tão normal, tipo, mas assim, porque ele não tem uma característica física evidente, às vezes no caso de um aluno com autismo, um aluno com uma deficiência intelectual não tão severa assim, não tem nada aparente no corpo dele. Já na surdez, que é uma deficiência sensorial, você vai ver lá a pessoa falando em libras. Às vezes a pessoa tenta verbalizar. Vou só dar um complemento aqui, que às vezes você usou um termo, só para vocês corrigirem de repente ali no trabalho. A gente não usa o termo deficiência mental, então é deficiência intelectual. E surdo-mudo também não existe. A pessoa é surda, ela só não é oralizada por falta de referência da audição.
Mas tem muito surdo que foi oralizado, que tem outras técnicas de oralizar, então ele consegue falar, porque tipo, a parte vocal dele não é comprometida, só o aparelho auditivo mesmo. Tá? Perdão, inclusive, pelo termo, não sabia. Acontece muito, assim. Aí eu vi que você ia falar desse inglês de novo, falei, deixa eu falar, porque aí às vezes vocês vão escrever lá para corrigir, né? Então é cegueira ou baixa visão, ou deficiência visual, né? E deficiência auditiva, surdez ou baixa audição. Tem uma coisa interessante aí, que a sociedade, a comunidade surda, eles são muito particulares e eles não gostam que o termo deficiência auditiva seja usado. Eles gostam que se use o termo surdez, né, ou baixa audição. Estou dando esse exemplo aqui para vocês, porque às vezes a gente generaliza sem saber o. Mas o que acontece? Tem gente também que não. Então, quando vocês forem conversar, assim, ter alguma situação, primeiro pergunte para a pessoa que termo que ela gosta de ser que a gente use, né? Porque às vezes a pessoa, ó, não gosto que usa o termo deficiência tal, não gosto que usa o termo cegueira, não gosto. Então, se for referir alguma coisa dessa parte, fala deficiência visual, tal. Então, que uma vez me perguntaram, eu estava conversando, não, foi acho que foi uma live que eu fiz, que perguntaram qual é o termo correto de utilizar. Eu falo que o termo correto é o que a pessoa gosta que utilize, né? Porque não sou eu que vou decidir aquilo. A pessoa que tem que se sentir à vontade quando a gente está falando de uma especificidade dela. Mas só um exemplo aí também para vocês, para que acontece? A decorrência, né, no caso das deficiências sensoriais, parece mais baixa do que as outras deficiências. Eu acho, não sei se está no ar, mas tem um site do governo chama Data Escola, não sei se existe ainda, e nele tem todos os dados da educação e você pode puxar. Uma vez nós fizemos, isso foi em 2012, fiz o levantamento de todas as instituições do país. E lá tinha os tipos de deficiência. Então, se vocês buscarem, vocês vão saber mais ou menos a porcentagem, mas realmente é uma porcentagem mais baixa das sensoriais. Então, acho que por isso que entra essa questão do que meio que não aparece, né? Aqui na rede mesmo, eu já tive aluno surdo, já tive, mas a maioria foi autismo e deficiência intelectual. Bom, então, como última pergunta, assim, das que a gente tinha anotado, né? Mas depois o Lucas queria falar alguma coisa que ele pensou também, ele tá meio quietão aí faz um tempo. Mas, como a última pergunta que a gente pensou em trazer, é uma questão um pouco mais triste. Depois da nossa pesquisa para o trabalho, de retirada de dados e tudo esse tipo de coisa, a gente queria fazer uma pergunta se, sem pensar, usando os termos que você mesmo usou, sem pensar de uma forma utópica, existe uma real esperança na área da educação especial, considerando a maré que o Brasil tem vindo? Esses dados foram tirados do MEC, que eu peguei aqui. Atualmente, 30% das escolas que registram matrículas de aluno com deficiência oferecem atendimento educacional especializado. Além disso, 26% contam com salas com recursos multifuncionais e dessas, só 4% têm professores que atuam que têm formação na educação especial. Então, ignorando uma utopia de governo começar a tentar focar nas coisas que realmente importam, e existe mesmo uma chance disso? Qual deveria ser a nossa ação como população, como meros mortais nesse quesito, de tentar melhorar a educação especial no Brasil? Tem algo que poderia estar sendo feito, que realmente poderia estar sendo feito, sem depender do governo, esse tipo de coisa, que não está sendo feito? Lá. Em alguma das perguntas aí, eu usei um termo que é o que me acompanha no meu profissional, que é o pensar coletivo.
eu acho que falta muito a sociedade ainda se ajustar enquanto sociedade, né? Que temos muitos pensamentos individualistas ainda. Eu acho que a questão da deficiência, ela afeta de certa forma todo mundo. Não vai afetar, por exemplo, eu tenho um filho com deficiência, e isso não vai afetar meu vizinho que não tem filho com deficiência, sabe? Mas em outras questões, se a gente parar para dar um giro em situações que se ligam, e, enfim, de uma forma, de alguma forma, em algum momento, aquilo também vai afetar ele. Até mesmo na busca de um direito dele, por exemplo. Se as pessoas não ajudam é, as pessoas com deficiência a lutar pelos direitos delas, depois vão querer esperar que alguém ajude a lutar pelos interesses dos outros, sabe? É uma coisa muito. Ah, não é meu, então não me responsabiliza. Responsabiliza sim. A sociedade é tão responsável quanto o governo. Inclusive, a sociedade é responsável pelo governo que tem. Então, é sim responsabilidade da sociedade, sabe? O que a gente pode fazer na questão pedagógica, educacional, não tem muito o que se pode fazer nesse âmbito, né, de alfabetização, ensino, aprendizagem e tudo mais. Mas nas questões sociais tem. Tem muitas famílias que dependem de auxílio. Por exemplo, a PAI não está funcionando e as crianças, os alunos que iam para lá, eles ficavam o dia todo, alguns, outros não, mas tinha uma refeição ali. E tem muita família carente ali dentro e tal. E aí, quando foi para o remoto, a PAI começou a mandar uma cesta básica que parou de ser enviada em janeiro, por falta de recurso. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, pode se mobilizar naquela questão. Tá difícil para todo mundo. Só que sempre tem alguém numa situação pior que a minha. Um pacote de macarrão não vai me fazer falta, sabe? Pelo menos eu ainda tenho que comer. Essa semana nós fizemos, a gente tem uma associação dos licenciados em educação especial e surgiu o caso de uma aluna da PAI, um diagnóstico de autismo com deficiência intelectual e paralisia cerebral. E ela se alimenta por sonda e tipo, e a mãe é uma família que tinha renda só do trabalho da mãe, que fazia é, que era diarista, e na pandemia pararam de chamar, ela estava fazendo só na casa de uma amiga minha. E essa amiga minha chegou, tia, você conhece alguém que pode ajudar tal? E aí eu joguei na associação e a gente conseguiu levantar, porque a alimentação dela é um suplemento alimentar que tem que ser diluído e ela se alimenta por sonda. E é caro, tipo, um pote de 800 ml dá para 14 refeições. Então, se ela faz 4 num dia, tipo, e é caro, sabe? A gente se mobilizou ali, ninguém podendo, professor sem aula. Tipo, eu tô sem aula ainda esse ano. Eu tô com a FATEC à noite, mas no estado ainda não peguei aula, porque eles mudaram a forma de atribuição de aula, enfim, eles dificultam tudo. Mas a gente fez ali, se juntou e conseguimos comprar um tanto de suplemento para ela, até a gente achar uma outra forma de poder ajudar essa família, sabe? Eu acho que a gente, enquanto sociedade, uma das coisas que a gente pode ajudar é isso. Tipo, tá difícil, mas posso te ajudar com tal coisa. Ah, mas eu vou dar só um pacote de macarrão? Meu, se for 20 pessoas que dão um pacote de macarrão, vão ser 20 pacotes de macarrão. A família come o mês inteiro. Então, acho que a gente pode esse pensar o coletivo, sabe? Não é difícil eu ajudar para que uma outra pessoa se sinta um pouco mais confortável do que ela tá, sabe? Eu não tenho luxo nenhum, mas é, vai me fazer falta eu ajudar com tal coisa? Não vai, então vamos ajudar. E se mobilizar também, porque às vezes tem muita gente que tem a prontidão para ajudar, a vontade de ajudar, mas não surge uma iniciativa que chegue até aquela pessoa, sabe? Todo mundo do nosso grupo ajudou, mas por quê? Eu lancei lá pro pessoal. Se ninguém lança, tipo, se essa amiga minha fala para mim, tá com dificuldade, eu vou lá e, sei lá, compro uma cesta básica e mando entregar, ninguém ia ficar sabendo da situação e ninguém ia ajudar. Pessoas com vontade de ajudar não iam ajudar porque não estão sabendo, sabe? Então acho que esse tipo de mobilização, tem alguns projetos da cidade que eu sei que ajudam, assim, então acho que isso é uma coisa que ajuda. Porque
voltando aí, mas o que isso tem a ver com a deficiência, tipo, na sociedade no geral, ok. Só que essa menina, tipo, a família dela tem os gastos com medicação, tem gasto com fralda, ela só se alimenta por sonda, e tem que ter um cuidado ali o dia inteiro, alguém com ela, então alguém da família já não pode sair para trabalhar, para conseguir. Então a gente tem que ter um olhar mais sensível para esse tipo de situação, né? Ajudar a gente, tentar ajudar todo mundo, mas sempre vai ter alguém numa situação pior.